Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam todos bem-vindos aqui no canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli e nesse vídeo nós vamos responder uma pergunta muito recorrente. É possível o beneficiário de um BPC, do famoso e popularmente conhecido como LOAS, transferir este benefício para os seus dependentes em caso de morte? Na verdade, essa pergunta deveria ser melhor formulada da seguinte maneira: o BPC gera direito a uma pensão por morte? Bom, vamos primeiro analisar quais são os requisitos de uma pensão por morte. Só assim a gente vai conseguir chegar a uma conclusão e, principalmente, demonstrar quais são as exceções para essa conclusão. Os requisitos para a pensão por morte dos seus dependentes é que o segurado falecido tenha a efetiva qualidade de segurado, ou seja, tenha uma vinculação com a Previdência Social, seja contribuindo, ou seja aposentado, ou estando em período de graça. Existem uma série de possibilidades pela qual vincula o segurado falecido à Previdência Social. O mais comum é que ele esteja aposentado ou contribuindo para a Previdência Social como empregado, como autônomo, como facultativo, da forma que seja. O segundo requisito é uma dependência econômica dos seus dependentes. E aqui é uma situação importante, porque essa dependência ela pode ser presumida, ou seja, não precisa de prova, como no caso de cônjuge e filhos, ou no caso de pais e irmãos, por exemplo, que precisa de comprovar a dependência econômica. Se a gente for analisar friamente os requisitos do BPC, do LOAS, que é conhecido erroneamente como LOAS, nós verificamos que uma das condições para ter direito à concessão deste benefício é a condição de miserabilidade, que nós já discutimos em outros vídeos, que esse critério ele é muito flexível, mas tem que ter a condição de miserabilidade. E além disso, existem outros dois requisitos para dois grupos de pessoas diferentes. Primeiro, para idosos com idade superior a 65 anos ou para deficientes. Então, em uma análise aqui inicial, a gente pode dizer que o beneficiário do BPC do LOAS não tem qualidade de segurado, porque uma das concessões é a questão da miserabilidade, não oferir renda. Então, no primeiro momento, a gente pode dizer que ele não tem qualidade de segurado e, por isso, ele não tem vinculação própria com a Previdência Social que gera o direito à pensão por morte. E aqui é o ponto primordial para esse vídeo. Existem exceções? Existem, e eu vou citar duas exceções. É por isso que a gente sempre diz sobre a importância de se manter uma análise prévia acerca de todas as situações. Bom, a primeira situação, e eu posso dizer que ela é a mais comum de todas elas, vamos imaginar um caso hipotético, um exemplo, para demonstrar como que mesmo recebendo o BPC-LOAS, a pessoa pode gerar direito a uma pensão por morte para os seus dependentes em caso de óbito. Vamos imaginar um segurado que estivesse trabalhando efetivamente, normalmente, porém ele, por alguma doença, que não vamos citar qualquer doença, qualquer enfermidade aqui, que gerou uma incapacidade para essa pessoa. Ele recebeu auxílio-doença por algum período e após esse período ele acabou, o INSS deu alta para essa pessoa. Porém, na prática, o INSS errou. Essa pessoa deveria estar aposentada por invalidez. Hoje, benefício por incapacidade permanente. Ele deveria estar aposentado pela lei. Toda pessoa que tem uma incapacidade permanente para o trabalho e que tenha qualidade de segurado tem que ser aposentado. Porém, o INSS errou, como erra muitas vezes, como deixa de conceder muitos benefícios aos seus segurados. Então veja, meus amigos, neste caso, via de regra, a realidade aponta que o segurado deveria estar aposentado. Essa pessoa que recebeu LOAS, e aí ele não conseguiu mais inserção no mercado, ele atingiu 65 anos, teve lá a condição de miserabilidade concretizada e ele acabou optando por lutar por um LOAS, por um benefício de prestação continuada. Então veja, ele recebia esse benefício, porém a verdade era para ele estar aposentado por invalidez, porque ele recebeu o auxílio-doença, ele tinha qualidade de segurado, mas acabou perdendo. Neste caso, se os dependentes dessa pessoa que recebia o BPC conseguir comprovar que este auxílio-doença foi suspenso ou foi encerrado de maneira errada,
que essa pessoa, que esse segurado deveria estar recebendo uma aposentadoria por invalidez, ele retorna a uma qualidade de segurado. E com isso, abre-se a possibilidade desses dependentes receberem uma pensão por morte. Vamos ao outro exemplo, e para esse outro exemplo a gente precisa lembrar do artigo 102 da Lei 8.203, que estipula claramente que, uma vez, mesmo perdendo a qualidade de segurado, ou seja, deixando de pagar as contribuições para a Previdência Social, uma vez que o segurado esteja contemplado, tenha preenchido os requisitos para a aposentadoria, ele tem direito a exercê-la independente da qualidade de segurado. Então vamos imaginar uma pessoa que deixa de recolher para a Previdência Social, porém na lei antiga ele já tinha lá 65 anos de idade e 15 anos de contribuição, 15 anos de carência completados. Então tudo certinho, ele tinha os requisitos, porém não tinha qualidade de segurado. Ele pode se aposentar? Claro que ele pode se aposentar, mesmo ele parando de pagar, uma vez que ele esteja com os requisitos ali formado, 65 anos, 15 anos de contribuição, ele vai poder oferir essa aposentadoria por idade, antigamente conhecido, agora unificou em apenas uma aposentadoria. Então, a própria Lei 8.213 já estipula essa condição. E isso, conforme decisões de vários tribunais, superiores inclusive, também se estende à pensão por morte. Então, vamos imaginar uma situação em que um segurado já tenha completado os requisitos de uma aposentadoria, mas não tenha requerido, porque estava ali recebendo o BPC-LOAS, então acabou não requerendo a aposentadoria, que quase sempre é mais vantajosa do que o LOAS, principalmente pela questão do 13º salário. Mas ele optou em não realizar. Os dependentes podem, perante o INSS, comprovar que ele já tinha os requisitos para aposentadoria, não exerceu esse direito em vida, porém a jurisprudência é clara, é muito farta no sentido de que a pensão por morte nesses casos pode ser concedida. Então veja só, aqui nós já temos duas exceções. Afinal, a última pergunta importante para esse vídeo é como, né? Que é a principal pergunta que todo mundo fala, ok, entendemos o direito, mas como? Bom, o primeiro passo, meus amigos, é realizar o requerimento perante o INSS, perante um posto do INSS normalmente, e demonstrar essas circunstâncias no processo administrativo, juntando os atestados, juntando os laudos, juntando o CNIS, demonstrando que ele já tinha o tempo para concessão de aposentadoria, porém não o fez em vida, e o INSS pode deferir essa pensão por morte administrativamente. Nós sabemos a realidade é que se trata de uma questão bem complicada e que quase nunca o INSS concede de maneira administrativa, principalmente comprovando que ele era incapaz, que ele não tinha, que esse auxílio-doença, por exemplo, foi erroneamente cortado. O INSS dificilmente reconhece o próprio erro para dizer, de fato, analisando o documento aqui, ele deveria estar aposentado por invalidez e por isso guardando a sua qualidade de segurado. E por isso nós vamos conceder a pensão por morte. Bom, meus amigos, a verdade é que essa questão, ela geralmente, essa prova é feita perante a justiça. Somente a justiça, e aí o poder judiciário como um todo, ele está de portas abertas e tem que permanecer atentos a essa questão, porque ela é muito comum na realidade. Possivelmente você deve conhecer alguém que esteja passando ou que passou por uma situação como essa de corte de benefício de maneira indevida, principalmente depois do famoso pente fino, onde nós tivemos aí milhares de aposentadoria por invalidez, auxílio-doenças cortados sumariamente e muitas dessas situações de maneira errada, de maneira injusta, sem um critério técnico efetivo. Bom, meus amigos, o tema ele é bastante complexo e o que é importante a gente lembrar, isso já foi inclusive objeto de um outro vídeo aqui publicado aqui no nosso canal do Saber a Lei, é que se a pessoa que recebe o BPC quer manter uma segurança para os seus dependentes, ele pode realizar contribuições como facultativo. E aí ele mantém com absoluta certeza a qualidade de segurado e pode aí, no caso de falecimento de óbito, manter uma pensão por morte aos seus dependentes. Não há, existe uma autorização legal para que esse beneficiário do BPC possa contribuir de forma facultativa. Esse é um ponto muito importante.
a gente pede que, se você não assistiu esse vídeo, é um vídeo bastante interessante, que você assista aqui no nosso canal sobre isso. Lá a gente explica ponto a ponto sobre essa questão. Bom, meus amigos, de fato, esse é um tema que gera muitas dúvidas, é uma situação concreta e muito complexa, porém a gente pede, se você quer saber mais sobre esse assunto, que você se inscreva aqui no nosso canal, nos visite também no Instagram, a gente está lá no @saberalei, e também no nosso site, saberalei.com.br. Um forte abraço e até um próximo vídeo.